Olá, amigos do canal História para quem tem. Bom dia, Galo. Nosso galo está. E por coincidência, o nome do galo é Lampião, que está cantando ali. Hoje, gente, nós vamos rever. Bom dia, Lampião. Nós vamos rever a live com o grande pesquisador do cangaço, Anildo Mar Williams, que nos deu uma aula espetáculo, gente. Você que gosta de história, você que gosta de história do cangaço, você que é aluno do curso de história, professor de história, ó, a fonte é essa, Anildomar Williams. Vamos destrinchar o que foi realmente o cangaço, como Virgulino Ferreira entrou para o cangaço, algumas das suas é, batalhas, das suas brigadas na Caatinga, tá certo? A questão do apelido dele. Gente, olha, Anildomar Williams, meu amigo Anildomar Williams, um grande abraço para você, felicidade para você e sua família. Ó, é o cara, é o pesquisador. Cara, Anildomar ele mora no sítio Passagem das Pedras, onde Lampião nasceu. É um sonho. O cara sabe de tudo. É história viva, tá? Vamos rever essa live maravilhosa, a aula que a Nildomar nos deu. Nildomar, muito obrigado mais uma vez pela aula que você nos deu. Felicidade para você e sua família e tudo de bom nesse 2022. E um abraço a todos os nossos amigos, todos os nossos inscritos. E vamos continuando, tem mais retrospectiva. São as retrospectivas das lives de 2021. Ok? Grande abraço e vamos rever essa grande live com a Nildomar Williams. Um abraço a todos. Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão, as coisas do meu Nordeste, aprendi de Baiano. Jogue chachado, forró, o nosso povo dragão, as nossas festas juninas, o nosso São João. Quadrilhas, fogos, fogueiras, histórias de Lampião, histórias do meu cangaço, histórias do meu sertão. Boa noite a todos. Estamos aqui nessa quarta-feira maravilhosa com uma figura ímpar. É um prazer imenso estar aqui com o nosso amigo, pesquisador do cangaço, Anildomar Williams. Boa noite, grande mestre Anildomar Williams. Boa noite, Walter. Para mim é um grande prazer estar aqui com você, viu? E conversando com as pessoas que estão ligadas nesse seu canal, que seguramente é um canal que permite com que as pessoas tenham acesso à história e conheça os mais diferentes aspectos da nossa cultura, da nossa arte, do dia a dia e, sobretudo, da nossa história. É um grande prazer para mim. Onde você nasceu e onde você reside? Walter, eu nasci aqui em Serra Talhada, né? Eu nasci aqui em Serra Talhada no ano de 1962. Meus pais, meus irmãos mais velhos são paraibanos, mas eu nasci aqui em Serra Talhada. Tenho Coisa 59 boa. anos, fiz agora no meio. Entendi. Então, eu toda a vida vivi aqui em Serra Talhada, nunca morei fora de Serra Talhada, nunca passei mais de 2 semanas fora de Serra Talhada. Aqui sempre foi o meu lugar, nunca me arredei daqui. E não tenho nem vontade, porque hoje eu conheço o mundo sem sair de Serra Talhada. Isso para mim é muito bacana. Sempre viajo, mas nunca passei muitos dias longe de Serra Talhada. Que coisa boa. Nildomar, o que levou você a se interessar pelo tema do cangaço?
Ô, Walter, toda vida eu fui interessado pelo assunto cangaço. Toda vida. Para você ter uma ideia, em 1976, em 76 eu tinha 14 anos de idade. E eu me lembro que eu recebi umas visitas de uns pesquisadores que vinham visitar a Serra Talhada atrás da história de Lampião. E essas pessoas me procuraram para conversar sobre o cangaço e para levar eles nas residências, nos locais onde aconteceram combates ou nas residências de pessoas que tinham alguma ligação com o cangaço, que foi cangaceiro, que foi das forças volantes, ou que foi parentes, descendentes daquelas pessoas que fizeram parte daquela história, né? Então, eu toda a vida, eu não me lembro de quando comecei a colecionar livros, fotos, objetos, documentos do cangaço. Eu não me lembro quando comecei. Eu sempre digo que já nasci com essa história, né? Eu fui criança vendo Davi Jurubeba, vendo Zé Saturnino, vendo Isaías Vieira, que era o Zabelê, vendo Dona Licô, vendo muita coisa ao cangaço. Então eu já nasci nesse meio. Então, quando eu vim dar o estalo de que eu estava na cidade de Lampião, é porque eu já tinha um bocado de coisa colecionada, eu já tinha juntado um bocado de informações e nunca consegui me ver sem Lampião na minha vida. Dilma, vamos aclarar para as pessoas que muita gente ouve falar em cangaço, ouve falar em Lampião. Vamos primeiramente aclarar para as pessoas o que foi o fenômeno cangaço. Primeiro, é necessário a gente entender que o cangaço não começou com Lampião, né? O cangaço ele aparece já no século XVII como um movimento do litoral que desce até a zona da mata e sobe até o sertão. Só que aqui no sertão é que ganha o nome de cangaceiro, aquele movimento de homens armados fazendo saqueando vilas, saqueando os caixeiros viajantes, invadindo cidades, entrando em confrontos. Esse grupo de homens, quando chega aqui no sertão, eles ganham o nome de cangaceiros. Então, a gente registra lá atrás, bem antes de Lampião, o Jesuíno Brilhante, o Cabeleira, o Adolfo Meia-Noite, o Lucas da Feira. Então, já tinha alguns nomes que já povoava o imaginário popular e que não carregavam em si o nome de cangaceiro. Eram bandoleiros, eram salteadores. Aqui é que ganha esse nome de cangaceiro. E no final do século XIX e no início do século XX, com Senhor Pereira, com Antônio Silvino, primeiro Antônio Silvino, depois Senhor Pereira, é que ele já ganha esse grupo já ganha um formato diferente, que já são praticamente os cangaceiros independentes. E ele atinge o seu apogeu com Lampião, com o seu bando, os seus subgrupos, em que eram completamente independentes e que desenvolviam esse tipo de operações, né, de saquear vilas, povoados, fazendas, entrar em confronto com fazendeiros, enfrentar a polícia, enfrentar o Estado. E justamente com o Lampião é que vem essa coroação do movimento cangaço. Os grupos de cangaceiros, o sertanejo, o cidadão, ele se transformava em cangaceiro por vingança, né, por confrontos de terras, por terem a família humilhada, agredida por algum soldado, por algum fazendeiro, pelos coronéis. Então é que começa a se formar esses bandos. E quase todo o Nordeste tiveram grupos de cangaceiros. Dezenas dele na Paraíba,
no Rio Grande do Norte, no Ceará, nas Alagoas, aqui em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe, esses grupos de homens armados. Foram 10 anos dele. A gente, quando fala de Lampião, é porque Lampião passou mais tempo no cangaço e porque Lampião também constituiu um formato completamente diferente dos outros que já existiam, né? Lampião fotografado, Lampião filmado, Lampião passa 2 décadas no cangaço, quando naquela época a média de vida de um cangaceiro era entre 4 e 5 anos, Lampião passa 2 décadas, então ele ganha uma notoriedade completamente diferente dos outros cangaceiros. E por isso ele nos chega até os dias de hoje. Como é que Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, entra para o cangaço? Virgulino Ferreira da Silva, ele nasceu. Virgulino nasceu onde eu estou aqui, viu? Eu estou no sítio Passagem das Pedras, onde nasceu Lampião. Aqui em Serra Talhada. Essa live está acontecendo. Se fosse durante o dia, eu ia lhe mostrar que a casa, a menos de 10 metros de onde eu estou aqui agora, da casa que nasceu Lampião, a casa de Dona Jacosa, a avó materna dele, né? Então, foi aqui que no dia 7 de julho de 1897 nasceu Lampião, conforme sua certidão de batistério, sua certidão de nascimento. Aqui vizinho tem a Fazenda Pedreira, que pertencia a Zé Saturnino. Hoje pertence aos filhos e aos netos de Zé Saturnino. E um confronto de famílias, um confronto entre a família Ferreira e a família de Zé Saturnino, eles têm, no desdobrar dessa história, eles são obrigados a se mudar daqui, eles abandonam o sítio Passagem das Pedras, vão morar em Nazaré, que pertence à Floresta. De Nazaré eles vão para o estado de Alagoas, e lá em Alagoas ele tem o pai assassinado. Ao que tudo indicava, o assassinato do pai dele deveu-se a algumas cartas escritas por Zé Saturnino, incitando o sargento Zé Lucena, lá em Alagoas, a perseguir a família Ferreira. Nessas perseguições, Zé Ferreira é assassinado, brutalmente assassinado. 2 semanas antes, a mãe dele, a mãe dos Ferreira, a esposa de Zé Ferreira, Dona Maria Sulena, ela morreu de vertigem, né? Do coração, um infarto fulminante. 2 semanas depois, o pai é assassinado. Virgulino volta, então, aqui para Vila Bela e se junta ao bando de Senhor Pereira, que era o braço armado da família Pereira. Naquela época, a família Pereira vivia em guerra contra a família Carvalho. E Zé Saturnino é Alves Barros, que é um desdobramento da família Carvalho. Então, o Virgulino se junta a Senhor Pereira com a finalidade de vingar os seus pais. Isso no ano de 1920. Em 1922, Senhor Pereira abandona o cangaço e deixa como chefe do bando dos remanescentes do seu bando, do bando de Senhor Pereira, fica como chefe Lampião. A partir de então, Lampião passa a comandar um grupo. Então é quando ele começa a desenvolver as suas operações, as suas ações, na busca da vingança e, sobretudo, em resposta à perseguição policial que já era muito forte para ele, né? Então, é a partir daí quando que ele se torna o mais importante cangaceiro. Ele se torna cangaceiro, ele se torna o cangaceiro que nós conhecemos, invadindo, percorrendo 7 estados do Nordeste. Do Nordeste ele só não andou no estado do Piauí e no estado do Maranhão, desafiando as polícias, desafiando os governos, desafiando os coronéis, os fazendeiros, fazendo justiça com as próprias mãos. A partir de um certo momento, a vingança do seu pai já não era a coisa mais importante para ele, porque dentro do contexto que ele já estava envolvido, matar Zé Saturnino não era
a coisa mais importante na sua vida. Ele já tinha transformado o cangaço em seu meio de vida. E assim ele aglutinou no seu entorno dezenas de homens. E a história é essa que nós conhecemos. Revolucionou o modo do cangaço, admitindo mulheres. Maria Bonita, a primeira mulher a entrar no bando, desenvolveu uma relação com a igreja a partir do padre Cícero, quando ele recebe uma patente de capitão do exército para combater a coluna Prestes. Tem um grande confronto armado aqui em Serra Talhada, o fogo da Serra Grande, quando o Lampião, com um grupo de 60 cangaceiros, destroça um contingente de mais de 300 soldados, manda uma carta para o governador de Pernambuco, dividindo o estado em duas partes, assinando como governador do sertão. Então, esse conjunto de façanhas, esse conjunto de ações, de intervenções, faz com que ele se torne essa lenda, esse mito e esse personagem que atrai gente de todos os níveis sociais e de todos os níveis de formação. Em Sergipe, ele consegue agariar no seu entorno apoios importantes. Entre esses apoios, o do capitão médico do Exército, Heronildes de Carvalho, que era filho do governador. Então, Lampião tem apoios importantes no estado de Sergipe, na Bahia também. Aliás, Walter, em todo canto, o Lampião ele contou com grandes apoios estratégicos para a manutenção dessa sua vida no cangaço. Lampião, era impossível Lampião passar 20 anos no cangaço sem que ele não tivesse uma rede de informação e de sustentação. Porque como é que ele adquiria arma e munição? Não é? É justamente uma grande contradição. A gente acha que Lampião era um bandido. Que Lampião era, de fato, um bandido. Lampião era um bandido no sentido mais completo, mais real da palavra. Isso é fato, ele era bandido. Agora, quem vendia arma e munição para Lampião? Herói? Porque os caras que vendiam arma e munição para Lampião hoje são nomes de escola, nome de avenida, nome de praça. Então, essa história ela precisa ser contada com mais clareza. E é isso que a gente vem procurando fazer nessas ocasiões, como você disponibiliza para a gente com história para quem tem história. Para se contar a história como de fato foi. Esse canal, Domar, esse canal é o canal histórico-cultural. Ele está aberto justamente para o povo saber e ter instrução, educação e conhecimento. Então, aqui a gente, toda quarta-feira, a gente traz um músico, a gente traz um poeta, a gente traz um artista, um pesquisador da nossa história, tá certo? Então, é nesse canal a gente não vai encontrar apologia a drogas, a nudez da mulher. Isso aí, você liga a televisão e assiste. Nesse canal aqui, História para quem tem, não. Aqui é pura informação, pura instrução. É por isso que eu agradeço demais e fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite para somar com o nosso público do canal História para quem tem. Essa é a intenção do nosso canal, tá certo? Aqui a gente fala de frevo, de quem fez o frevo, de quem fez o maracatu. A gente conta a história aqui da poesia de cordel. Esse canal é nosso, é da cultura, do nosso povo. Socorro diz, amigo, na realidade, qual o objetivo de Lampião? A gente tem muito cuidado com essas respostas, não sabe? Porque, assim, Lampião não era um revolucionário
que tinha um programa de governo na cabeça. Lampião apenas sabia que estava tudo errado, mas não sabia o que era o certo. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que seus irmãos sertanejos estavam sob o jugo do poderio dos coronéis, dos fazendeiros, os coronéis que ditavam, que mandavam e desmandavam nas suas cidades, no seu feudo. Mas Lampião não tinha na cabeça um programa de governo, uma ideia de Estado. Até porque a gente ter uma ideia de Estado, Walter, um projeto alternativo de governo, de Estado, de país, isso acontece ao longo do tempo quando você está estudando. Então, a gente achar que o fato de Lampião não ter um programa, uma ideia de Estado, isso não diminui em absolutamente nada dele. O que ele sabia que estava tudo errado, mas não sabia o que era o certo. Então, ele até porque o cangaço ele não aparece como um movimento revolucionário político. Ele aparece como uma ferida social. Era uma ferida. Era uma necessidade de se ser cangaceiro. Era uma necessidade porque você não queria viver sob o domínio de outro cabra. Você não queria ter um coronel que mandava na polícia, mandava no juiz, mandava no padre, mandava na igreja, mandava em todo canto, mandava em tudo. Que espancava as famílias, que tinha um monte de mão de obra escrava. Então, Lampião passou a ser uma pedra na bota dos coronéis. Porque essa história, Walter, a gente precisa começar a discutir, a pensar, a refletir. Porque se você olhar direitinho, você não tem nos descendentes dos cangaceiros homens violentos. Você não tem. Agora, dos coronéis, você tem os descendentes dele hoje sendo prefeito, vereador, deputado, que eles continuam mandando nessas cidades dos sertões. Então, a gente precisa ter uma leitura social do cangaço, porque as mesmas feridas, os mesmos golpes na carne que geraram o cangaço no século XVII, XVIII, XIX, ainda são feridas que estão latejando na nossa pele ainda hoje. E a gente precisa se espelhar no cangaço para a gente começar a formular a nossa coragem de luta para a gente mudar essa realidade. Lampião não atacava sem que não tivesse motivo. Ele atacava as cidades que eram dominadas pelos inimigos dele. Lampião não atacava do nada para o nada. Lampião atacava com a finalidade de se dirigir àquela casa de fulano, àquela casa de Beltrano, porque sabia que ele era de inimigos e de pessoas ricas, de pessoas poderosas, que tinham posses. Um detalhe importante é que Lampião ele não atacava cidade que tinha muitas igrejas, 2, 3 igrejas, porque eram cidades de difícil ataque e de fácil defesa. Ele dizia, é só o pessoal da cidade botar bons atiradores na torre da igreja e não se aproxima ninguém. Então, era uma questão estratégica também. É verdade que toda cidade que ele ia atacar, ele mandava um bilhete para o prefeito da cidade, dizendo o dia e a hora que ia atacar e que ia entrar em paz. Se não quisessem ele em paz, ele entraria bala. É verdade? Ele fez isso em algumas cidades. Ele mandava o bilhete pedindo dinheiro, pedindo ajuda,
dizendo que estava precisando comprar arma, munição para manter o bando dele. E quando a pessoa... Ele já mandava esses bilhetes para pessoas que já não enxergavam ele bem, já eram pessoas candidatas a inimigo deles. Ele não mandava isso para os amigos. Ele mandava isso, era até uma forma de se sobrepor a essa pessoa. Então, ele sempre mandava bilhete, extorquindo dinheiro. Ele sempre mandava. Era uma prática comum. Estou pedindo tanto, 2 contos de réis, senão eu vou atacar a sua cidade. Aí o cara mandava ou não. Por que ele fazia isso? Porque nem sempre o ataque valia a pena. Nem sempre o ataque valia a pena. Ele ia correr risco, ia pôr em risco cangaceiros, ia pôr em risco pessoas que não tinham nada a ver com a briga dele. Então o ataque não era a coisa mais importante. Ele pedia o dinheiro. Se o cara não mandasse, aí ele ia buscar na marra. Era assim o cangaço. O cangaço era assim. Lampião dizia, meus custos para manter um bando é muito caro, porque a minha rede de informação é cara. Minhas armas, minha munição, ela é cara. E eu preciso desse dinheiro. E é um dinheiro que está parado aí na sua mala, então me dê. Você não precisa não, está aí parado. Você me dá. Para a gente entrar em Mossoró, foi Marcilon Leite quem convenceu o Lampião de entrar em Mossoró, não foi, Domar? Isso. O Marcilon Leite já tinha alguns desafetos naquelas bandas do Rio Grande do Norte e ele convenceu o Lampião a fazer aquele ataque à cidade de Mossoró. Quando o Lampião chegou nas margens do rio Apodi, o Lampião olhou e disse, ô Marcilon, você não me disse que era uma cidade de 4 torres, que tinha 3 igrejas, uma de 2 torres e 2 de 1 torre só. Você não me disse que era uma cidade de 4 torres, é um perigo atacar aí. O rio estava cheio, ele fez, é horrível você fugir, tendo que atravessar um rio. Mas mesmo assim, os cangaceiros tudo já com as orelhas quentes, né, bebendo, que só a porra, estavam bebendo lá. Aí disse, bora atacar isso de todo jeito mesmo. Aí foi um tiroteio que durou poucos minutos, porque o Cochete foi logo morto, o Jararaca baleado, a cidade toda entrincheirada, bons atiradores em vários pontos da cidade. Então, o mais correto que o Lampião fez foi recuar. E recuou. Com o prejuízo de ter perdido 2 cangaceiros. Ele, antes do ataque a Mossoró, eles sequestraram três pessoas, não foi? O que aconteceu depois Ele fez esse... com os sequestrados? Ele soltou os sequestrados. Em Limoeiro do Norte, eles posaram para aquela clássica foto e, em seguida, ele soltou os sequestrados porque era um perigo para ele andar, dificultava a mobilidade do bando andar com 3 senhores de idade. Então, ele soltou logo. Assim que saiu do Limoeiro do Norte, ele soltou o pessoal e tocou a viagem de volta aqui para Pernambuco. E não receberam resgate? Não receberam nada. Não. Doma, a patente de Lampião foi digamos assim, um arrumadinho entre Padre Cícero e o doutor Flório, se eu não me engano. E depois eles se arrependeram. Oi? Não foi arrumadinho. Não foi arrumadinho. Não. E a patente do Exército Patriótico não era do Exército Brasileiro, não. Do Exército das Forças Armadas Brasileiras, não. Não era.
Na época, a coluna Prestes andava circulando pelo interior do Brasil, arregimentando homens para uma revolução, né? A história da coluna Prestes, do Cavaleiro da Esperança, etc., né? E o deputado federal Floro Bartolomeu, juntamente com o presidente da República, Arthur Bernardes, criaram o Exército Patriótico, aquelas forças legalistas, e arregimentaram homens das cidades para incorporar ao Exército Patriótico para combater a coluna Prestes. E, estrategicamente, era importante ter a expertise de Lampião nessas fileiras. Era importante ter Lampião com os cangaceiros, com sua experiência de guerra, com suas experiências de combate, que conhecia o território, que conhecia cada palmo desse chão, fazer o confronto com a coluna Prestes. Então, mandaram chamar Lampião em Juazeiro do Norte, e lá em Juazeiro foi concedido a Lampião o induto de todos os cangaceiros do bando dele, e a patente de capitão para Lampião, a de tenente para Sabino, de tenente para Antônio Ferreira. Então, eles receberam, de fato, a patente de capitão do Exército Patriótico. Aí, agora, o que é que acontece? Quando a coluna Prestes circula aqui pelos sertões do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, ela vai embora para o sul e atravessa as fronteiras com o Paraguai. E a coluna Prestes vai embora e se extingue o Exército Patriótico. O Exército Patriótico ele foi extinto com a retirada da coluna Prestes. Então, não tinha mais patente de nada, nada mais valia. Tá certo? Agora, um fato importante... Então, aí não tinha mais patente nenhuma. Agora, um fato importante merece ser ressaltado é que Lampião, ao chegar na fronteira do Ceará com Pernambuco, ele mandou avisar aos seus inimigos da polícia aqui de Pernambuco, aqui do sertão, que estava entrando em Pernambuco agora como forças legais, como força do Exército Patriótico, oficial, capitão do Exército Patriótico. Aí os inimigos dele disseram, não, você é sempre nosso inimigo. Não temos nenhum respeito por essa patente. Aí Lampião mandou avisar, então minha espingarda vai ficar cantando a cantiga de sempre, tal e tal. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção também. Lampião era um bandido, um sanguinário, um estuprador, o cão do sétimo livro. Ele era tudo que não prestava. Mas quando o governo se viu aperreado com as forças revolucionárias de Prestes, aí chama Lampião para dar uma patente de capitão e agora está tudo bem, você é uma pessoa maravilhosa. Então, mais uma vez na história, o poder político ele faz suas porcarias, suas lambanças. O cara é bandido, mas para defender os interesses do Estado, os interesses exclusos do Estado, com medo de uma revolução socialista, aí chama quem não presta. Então, o Estado, a elite, ela tem esse débito moral com a gente. A elite, a classe dominante, ela sempre se apodera dessas situações para ela se manter no poder, a todo custo, custe o que custar. Né? Vamos lá. Virgulino Ferreira, antes do cangaço, era almocreve. Ele vendia, conhecia toda a região, aquela principal, o sertão, aquelas caatingas secas. Isso favoreceu muito nas batalhas dele, no conhecimento de terreno,
muitas vezes ele deixava o cabra morrer de fome e sede, porque ele sabia quais as plantas que podiam comer, mas o exército que estava vindo da capital não conhecia o terreno. Isso foi muito favorável a ele. Foi, Tomás? Foi. Lampião, antes dele ser Lampião, quando ele era virgulino, ele trabalhou na roça, tinha roça, ele era amansador de cavalos, ele confeccionava roupas de vaqueiro, ele trabalhava fazendo artefatos em couro, né? E o pai dele, Zé Ferreira, era o Mocreve, tinha uma frota de burros e viajava por essa região todinha, Arco Verde, que era Rio Branco, né? Pesqueira, transportando mercadoria de terceiro. Eu costumo dizer, Walter, que a profissão do almocreve, ela é uma profissão que corresponde hoje à de um caminhoneiro. O cara tem um caminhão e ele transporta mercadorias de quem encomenda, de quem contrata, né? Então, a família Ferreira, Zé Ferreira, Virgulino, com seus irmãos, eles tinham uma frota de burros e eles viajaram esse Nordeste todo para aquelas bandas da Bahia, das Alagoas, do Ceará, da Paraíba, né? Eles conheciam essas veredas, esses caminhos, eles conheciam tudo isso. Então, na vida do cangaço dele, é uma coisa que facilitou bastante para a sua mobilidade, para a sua sobrevivência. Então, ele conhecia o território como ninguém. Numa fase do cangaço, antes da criação das forças volantes, aquelas polícias que vinham da capital para combater os cangaceiros aqui se lascavam tudinho. Ele não sabia porra nenhuma de andar aqui dentro, de sobreviver na caatinga, de suportar esse sol. Então, essa história começa a mudar quando é criada as forças volantes, em que começam a regimentar os rapazes que eram nativos, os rapazes de cada cidade. Então, quem ia combater Lampião agora eram sertanejos afeiçoados às longas jornadas, igual era Lampião e seus cangaceiros. Então, tem esse detalhe importante que tem que ser levado em consideração na história. Doma, o Raso da Catarina foi um dos combates mais violentos que aconteceram na história. Eu acho assim, o Raso da Catarina é a maior região inóspita, seca, desértica do Brasil, né? Ela pega uma grande faixa dentro da Bahia. E os cangaceiros se refugiavam lá, acobertado pelas aldeias indígenas que tinham lá dentro. E as forças volantes que entravam no Raso da Catarina, eles não conseguiam chegar nem perto dos cangaceiros. Eles se perdiam, ficavam andando em círculo, eles se desnorteavam. E em muitas ocasiões, os cangaceiros se aproveitavam disso e liquidava. E quem não corria, morria. Né? Então, os cangaceiros, eles tinham muita intimidade com o Raso da Catarina. E lá foi palco de grandes confrontos das forças volantes e, ao mesmo tempo, era o refúgio mais seguro que os cangaceiros tinham naquela região. O Raso da Catarina, se você entrevistar qualquer policial, qualquer gente que foi da polícia daquele tempo, eles têm péssimas recordações dos momentos que vivenciaram lá, sem água, sem comida, muito sol e muitos cangaceiros emboscando por trás de pau, de toco, de pedra. Foi horrível para a polícia aquilo dali. Era terrível. Eles não tinham nem como recolher os mortos.
é uma página trágica na história da polícia que ousou entrar naquela região. É muito importante esse tipo de conversa que a gente está tendo para aclarar as pessoas, porque existe muito mito, existe muita fantasia em cima do personagem Lampião, né? Então, assim, aqui a gente está com uma pessoa que realmente bebe na fonte, não bebeu, bebe, como ele falou aí desde criança, e a gente desmistifica alguns mitos que foram criados em cima do personagem Lampião. Deixa eu, falando num desses mitos, eu vou lhe fazer uma pergunta que é a seguinte: existe um pesquisador, um escritor do tema do cangaço, um escritor, né, de Lampião, que ele é enfático em dizer que Lampião bebia um uísque de uma marca conhecida e se perfumava, usava um perfume francês. Isso procede diante das suas pesquisas, diante dos seus conhecimentos? Vamos organizar esse negócio bem direitinho, né? Primeiro, na maioria das vezes, Lampião proibia cachaça, bebida, dentro do bando, na maioria das vezes. Mas isso era inevitável e o pessoal sempre bebia. Em várias ocasiões bebiam. O que o pessoal bebia muito, de verdade, era cachaça, zinebra e cerveja, um tal de gasosa. Era o que o pessoal bebia. Quando você encontra a informação de que Lampião bebia uísque, uma determinada marca de uísque, e usava perfume francês, a pessoa está pegando uma exceção e transformando em regra. Eu já ouvi também dizer que ele só comia queijo do reino. Olha, vamos com calma nessa história. Certa ocasião, alguém presenteou Lampião com uma caixa de uísque Wright Ross. Aí Lampião recebeu e bebeu com todo mundo, e bebia, e gostou, e achou legal, tudo mais. Numa ocasião, ele pode até depois ter bebido de novo, mas isso era uma exceção, não era a regra. A mesma coisa em se tratando do perfume. Uma pessoa presenteou Lampião com um perfume Flor de Lamoura, um perfume francês, que eu acho que é assim que se pronuncia, né? Então, isso não quer dizer que Lampião só usava esse tipo de perfume. Numa ocasião, presentearam Lampião com um queijo do reino. Isso não quer dizer que Lampião só comia queijo do reino. O escritor pegou uma exceção e transformou em regra, dizendo que ele só comia aquele queijo, só bebia aquela bebida e só usava aquele perfume. Isso é um exagero dizer isso, até porque ainda hoje nem todo canto você encontra uísque não, meu amigo. Nessas bodegas por aí você não encontra uísque não. Nem todo canto você encontra queijo do reino não. Imagina isso há 100 anos atrás. Nem todo canto você encontra perfume francês não. Imagina isso, eu estou falando de hoje, imagina isso há 100 anos. Então, foi uma exceção transformada numa regra que o escritor usou esse argumento que, para mim, ele não tem nenhuma sustentação. Ele não tem.
E Lampião pode até ter gostado de tudo isso. Agora, ele não tinha cotidianamente isso daí. De jeito nenhum. Lampião era sertanejo igual a gente. Gostava de tomar cachaça, de comer buchada, de dançar forró, dançar chachado. Gostava de repente, de poesia de repente, de violeiro. Ele gostava dessas coisas, como todo sertanejo gosta. E sem perder a oportunidade, sem deixar passar a oportunidade de quando tiver um pedaço de queijo do reino, o cara comer. Quando tiver um perfume francês, usar. Quando tiver um uísque bom também, tomar. Sem deixar passar essas oportunidades. Mas que isso não era a regra da vida dele. Certo. E o apelido Lampião, de onde vem? Olha, existem algumas versões. A versão que eu acredito, porque eu tenho essa versão gravada pelo senhor Pereira, numa entrevista de 1970. O apelido de Lampião acontece quando eles foram atacar a cidade de Queixada, que é Mirandiba. E no planejamento do ataque, Virgulino disse: eu vou ficar atirando rápido, tão ligeiro, que o cano da minha arma vai ficar aceso feito um lampião. Aí o senhor Pereira repreendeu ele: ei, não atire, não gaste munição à toa não, que munição de cangaceiro é adquirida a duras penas. Você só atire quando você tiver certeza do que você está fazendo. Quando tiver de ponto, para não desperdiçar munição. E os cangaceiros começaram a mangar dele, a xingar dele. Tá vendo? Tome, Lampião. Levou um esporro, tá vendo, Lampião? Então, que Lampião atirava com tanta velocidade, ele manuseava com tanta rapidez, que quando o cano da arma dele esquentava, ficava aquecido como um lampião aceso. Muito simples isso daí. A origem é essa. O Lampião ele tinha um olho cego. Existe alguma explicação científica, alguma veracidade nas histórias que contam? A família de Lampião, ela tem problema de visão. Ele já tinha um problema de visão. Era de família, genético, né, que chama, né? E Lampião já tinha um olho um pouco embranquecido. Ele já tinha dificuldade em um dos olhos. Em um tiroteio em 1925, um garrancho de Jurema bate no olho de Lampião e arranha o globo ocular. E esse problema foi se agravando, ele fez tratamento médico, ele procurou alguns médicos aqui em Princesa, em Triunfo, em Garanhuns, em uma cidade lá em Sergipe, mas até que ele perdeu completamente a visão de um dos olhos dele. Então, isso aconteceu. Ele, de fato, era cego de um olho. Ficou cego de um olho. E aleijado de um pé. E parece que ele ficou melhor na mira, não foi? Quando perdeu um olho, não foi? Lampião, dizem que ele até soltou uma galhofa depois. Ele fez: não, tá bom, baixa um olho mesmo. Quando eu vou atirar, eu tenho que fechar o olho. Então, ele levou até na brincadeira isso daí. Isso tá bom. Eu tenho que fechar mesmo o olho quando vou atirar, então eu me acostumo. O que foi que aconteceu no dia 28 de julho de 1988? Vamos começar com 27. Vamos começar com o dia 27. O dia anterior, na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, um coiteiro de Curisco, chamado Joca Bernardes, chamou um coiteiro de Curisco chamado Joca Bernardes, se desentendeu com um coiteiro de Lampião chamado Pedro de Cândida. Desentendimento por coisa besta, por uma venda de uns queijos, coisa besta mesmo. Os dois coiteiros se desentenderam. O coiteiro de Curisco, Joca Bernardes, procurou o sargento Aniceto e disse:
Sargento, se você quiser saber aonde está o cego era Lampião. Aperte Pedro, que ele diz. Aí o sargento pegou Pedro, levou para fora da cidade e torturou Pedro, e Pedro denunciou aonde Lampião estava. Aí o sargento Aniceto foi no telégrafo e passou uma mensagem para João Bezerra. João Bezerra estava em Pedra, que hoje é Dalmiro Gouveia, e avisou: venha urgente, boi no pasto. Era a dica para juntar as volantes. Então se encontraram as volantes num arruado lá, chamado Entre Montes, e Pedro detalhou aonde Lampião estava. Então eles passaram, deixou anoitecer, e entraram na noite, atravessaram o Rio São Francisco, que estavam no lado alagoano, atravessaram o Rio São Francisco, e durante toda a madrugada foram eles se arrastando devagarzinho, se posicionando, até que chegaram no coito, onde estava Lampião. Aí sim já era amanhã do dia 28 de julho de 1938. Os cangaceiros amanhecendo o dia, o cangaceiro amoroso foi acender o fogo, o cangaceiro Vila Nova já estava preparando também o café, os dois preparando o café. Virgulino se dirigiu para Vila Nova e disse: já tem café? Aí Vila Nova disse: Amoroso foi pegar água. Maria Bonita vinha saindo de dentro de uma barraca com uma bacia de queijo do reino da mão. Enquanto isso, aonde Amoroso estava, ele foi numa moita mijar. Estava mijando assim, faz xixi numa moita, e nessa moita tinha justamente um soldado lá. O soldado pegou, estava bêbado, o soldado. João Bezerra tem embebedado todo mundo lá, o chefe de volante. Durante a viagem, durante o percurso, era tomando cachaça. Amoroso, o soldado disparou, atirou em Amoroso, mas não acertou o tiro. Simultâneo a isso, o Honorato estava mirando, Zé Panta, mirando em Lampião, aí disparou o tiro em Lampião, o outro tiro já foi dado em Maria Bonita, e aí foi o tiroteio que resultou na morte dos 11 cangaceiros. 9 homens e 2 mulheres. Então, foi o fim de Lampião. O fim de Lampião, e mais a lenda, o mito, ele seguiu até hoje, mas em seguida a polícia avança e arranca os cangaceiros que conseguiram fugir, liderado por Zé Sereno, conseguiram fugir. Os 11 que ficaram, os mortos, tiveram suas cabeças decepadas e levada para Piranhas, depois Santana do Ipanema, depois Maceió, depois depois veio para Salvador. E era o fim de Lampião. Edoma, eu já escutei muita gente dizendo que há controvérsias nessa história oficial. Essa que você nos contou, que é o que tem em quase todos os livros que falam sobre Lampião. Existem vários pontos aí que a gente pode levantar dentro
do coito lá, onde foi a emboscada. Tá certo? O primeiro tiro em Amoroso me parece que estava numa distância de 50 a 150 metros da barraca de Lampião. Isso. O cara errou o tiro, mas esse tiro deu um estampido dentro do acampamento, né? Tudo bem, Claro. você me colocou que, se eu não me engano, você falou, parece que Ponta de Godói já estava com o Lampião na mira. Lampião não tinha. Quem quer que foi o atirador, tudo bem, não tinha chance de reação. Alguns afirmam que o tiro, depois de Amoroso, foi em Maria Bonita. E Maria Bonita ainda tinha voltado correndo para a barraca. Os cachorros não fizeram nenhum alarde. Não existiam sentinelas no coito nessa noite, que Lampião era um cara muito precavido e sempre deixava sentinelas, soldados de guarda, para vigiar o coito onde eles estavam acampados. O que será realmente que deve ter acontecido ali? Tem um bocado, ao meu ver, eu acho que tem alguns pontos que não se encaixam. Tem não. Não tem não. Era o dia do Lampião morrer. Essa história, ela está documentada por Candeeiro, por Cila, por Zé Sereno, por João Bezerra, por Zé Panta de Godói, pelo soldado Sandes, por muitos soldados e muitos cangaceiros. Existe uma lógica das coisas. Existe uma lógica. A gente responder, a gente imaginar que o tiro de Amoroso atirou, aí 5 minutos depois é que atiraram em Lampião, não pode ter sido assim. Aí Lampião corria, Lampião reagia, Lampião qualquer coisa. A lógica é essa. Porque os cachorros não latiram. Não latiram. Aí o cara vai fazer o quê agora? Não tinha vigia, não tinha. Lampião confiava lá em Angico e não tinha vigilante. Não colocou. Mas Lampião era muito precavido. Era. Um dia ele faz merda. Nesse dia ele fez. Lampião estava cansado. Lampião estava exausto. Maria Bonita estava cansada. Maria Bonita estava cansada, estava exausta, estava adoentada. Lampião também não estava bem. Eram 20 anos de cangaço. Era 20 anos. Mas Lampião era muito esperto. Lampião era esperto, mas um dia ele cai. E foi o dia que Lampião caiu. Porque não existe nenhuma outra explicação. Aí a gente quer dizer o quê? Que Lampião não morreu? Que não aconteceu o massacre de Angico? Que Candeeiro está mentindo? Que Cila estava mentindo? Que Zé Sereno está mentindo? Que Criança estava mentindo? Que Balão estava mentindo? Que Nedina estava mentindo? Que Zé Sereno estava mentindo? Que todos aqueles soldados, juntando soldado e cangaceiro, ali dava mais de 100 homens. Então eram mais de 100 homens, todos mentindo, e todos contam essa mesma história. Todos contam essa mesma história. Porque os cachorros não latiram. E eu sei. Deram um boa noite Cinderela aos cachorros. Né? Só se foi. Deram um boa noite Cinderela também aos guardas, aos vigilantes. Aconteceu desse jeito. Não tem outra explicação. Era Lampião. Tudo prova que era Lampião. Que era Maria Bonita. Não eram sósias dele, não. Não estava envenenado, não. Lampião morreu com os tiros mesmo. Ele não teve nenhuma reação. Ele levou aqueles tiros sem reagir. Ele não teve como reagir. Nem ele, nem Maria Bonita.
Os cangaceiros que reagiram, tipo Zé Sereno, Candinheiro, eles reagiram muito mais no apelo de fuga do que para derrotar. Era muito mais tentando fugir. E essa é a história. Do Ezequiel, que supostamente apareceu em Serra Talhada nos anos 80, e que algumas pessoas, inclusive, acho que é Zé de Cazuza, chamam ele, reconheceu, disse que era ele. O que é que tu acha, Tomás? O Ezequiel que apareceu aqui em janeiro de 1984, aquilo foi desmascarado completamente. Aquilo foi desmascarado. Ele não era Ezequiel, o nome daquele cara era Ezequiel Ferreira da Silva. Ele era filho os pais dele se chamavam Antônio Ferreira e a mãe dele se chamava Maria Lopes. Ele tinha o mesmo nome do pai e o mesmo nome da mãe de Lampião. Deu mesmo, mas não era. E ele pensava que era, mas não era. Teve um exame de DNA que desmontou aquela história. Porque na época a Expedita fez o DNA e a imprensa não deu uma linha de matéria para aquilo. Quando foi para dizer que tinha aparecido o irmão de Lampião, a imprensa bombou. Quando foi feito o DNA que deu negativo, ninguém divulgou. Ninguém divulgou. E ele, de fato, conhecia tudo sobre Lampião, muitas histórias. Ele conhecia, mas não era irmão de Lampião. Você tem ideia, já chegou a uma conclusão do que realmente Lampião queria naquela reunião? Eu acho que era para dar um enfrentamento a Zé Rufino. Eu acho que uma das coisas era essa. Era para... Porque Zé Rufino estava acabando com um bocado de bandos de cangaceiro com subgrupos. E eu acho que a finalidade era para pegar Zé Rufino. Eu acho que era uma das coisas para tratar era isso. Eu acho que um dos pontos, uma das coisas que o Lampião ia tratar, abandonar o cangaço não era, porque Lampião estava admitindo naquele dia um sobrinho dele no bando de cangaceiro, o Zé José. Então não era abandonar. Como muita gente diz, não, Lampião ia comunicar o afastamento. Lampião ia comunicar afastamento de nada, né? Era para dar um combate a Zé Rufino. Zé Rufino estava numa perseguição medonha aos cangaceiros naquela região ali. Então, é o que eu suponho, né? Pelo bilhete que ele mandou para Curisco. Venha que eu quero conversar com você, porque Zé Rufino está querendo passar de pato a ganso. Então, isso era uma das coisas. Se tinha mais alguma coisa na pauta, não sei. Nosso amigo Leonardo Chaves, ele esteve em Serra Talhada. Ele esteve em Serra Talhada, na Casa da Cultura, onde tem o óculos de Lampião. E aí ele pergunta: aqueles óculos têm como atestar que eram realmente os óculos de Lampião, ou foi um artista muito habilidoso que fez um óculos muito parecido com o dele? Tem como atestar que aquele óculos era realmente o de Lampião? Aqueles óculos foi doado por uma família de uma comunidade daqui, chamada São João do Barro Vermelho, que ganhou aqueles óculos de presente de Lampião. E aquele óculos ele foi atestado por aquele canal History Channel, aquele canal de história, né? History Channel. Foi atestado por esse canal que o óculos pertenceu a Lampião. Tomar, eu estou satisfeitíssimo. Eu quero saber agora as suas considerações finais, ou se você tem mais. Eu estou aqui, ó, estou de boa aqui. E tem um bocado de gente aí nos assistindo também. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar
conversando com as pessoas. Eu quero dizer às pessoas que eu estou à inteira disposição para quem quiser conversar, fazer live, bate-papo comigo, eu estou às ordens. Quando passar essa pandemia, quem quiser, eu vou fazer palestra, eu vou falar, eu vou dizer alguma coisa também, eu estou sempre à inteira disposição. Então, tem algumas coisas aí. Mas, assim, eu estou à inteira disposição das pessoas. Eu quero dizer aqui a todo mundo que eu tenho muito prazer em ter esses momentos, esses encontros, esses bate-papos, e o que eu puder contribuir, quem achar que eu possa contribuir com alguma coisa, pode manter contato comigo, que eu estou às ordens. Eu não cobro cachê para isso, porque eu faço pelo prazer de viver, pelo prazer de estar conversando, de estar dizendo. Eu não tenho como ter estudado, pesquisado o cangaço e ficar com essas coisas armazenadas para mim. Eu tenho que compartilhar com as pessoas as informações, algumas, muitas vezes, podem não ter sustentação, mas são as informações que a gente adquire ao longo da história e ao longo da pesquisa. Pode ter outras referências, pode ter outros prismas, outros ângulos, mas é o que a gente procura contribuir para o fortalecimento da nossa cultura, o fortalecimento da nossa história e, principalmente, pela promoção da nossa autoestima. Porque a gente, conhecendo a nossa história, a gente tem melhores possibilidades de alicerçar a nossa cidadania, a nossa forma de viver, a nossa liberdade. Eu agradeço muito, muito a você por essa oportunidade de ter dialogado com tanta gente bacana. Domar, grande abraço para você, grande abraço para o povo de Serra Talhada, saudações cangaceiras e até a próxima. Tchau, 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 meu povo.